Oi, gente, bom dia. Tudo bom com vocês? Espero, né, que estejam todos bem. Na semana passada, nós vamos fazer a correção das atividades que ficou da semana passada. E aí eu quero, né, que vocês prestem bastante atenção. Qualquer dúvida, vocês mandam lá no grupo que nós vamos, né, conversar, debater aí. Estamos chegando aí a semana de prova, semana de avaliação. É importante que vocês prestem atenção ao realizar as atividades, estudem também os conteúdos, tenham bastante atenção para não ficar com nenhuma dúvida e no momento da prova, né, não conseguir realizar ou não fazer com êxito, certo? Então vamos lá. Nós temos aqui na página 57, vocês mandaram a foto, né, daquele resumo que ficou para vocês produzirem, todo mundo mandou a foto do seu resumo. Lá embaixo diz assim: todas as palavras listadas no quadro são pronomes. Indique a que elas podem ser associadas. Então, observando aqui, nós temos, né? Todas essas palavras aqui, elas são pronomes. Então, nós estudamos os pronomes eles, elas, né? São os pronomes pessoais. E aí nós temos eles, são masculinas, ela ou elas, né, femininas, a ou as são femininas, o ou os masculinas e lis pode ser tanto para masculina como para feminina. Então, esses pronomes aqui, o ele e eles e o e o os, são utilizados para fazer referência a um ser masculino, do gênero masculino, enquanto ela, elas e as são utilizados para se referir a um ser do sexo, né, do gênero feminino. O lis, ele pode ser utilizado tanto para se referir ao gênero masculino quanto ao feminino, certo? Os pronomes, eles ligam-se a nomes. Sabendo disso, escreva a que palavras se ligam os pronomes destacados. Então, todo pronome, ele vai fazer referência a um nome. Ele se liga, ele está ligado a um nome. E o nome é o que? É o substantivo. Todo nome é um substantivo, né? Os substantivos são os nomes das coisas, dos seres, das pessoas, dos lugares. E aí o pronome, ele faz essa referência dentro do texto a um substantivo. Então aqui nós temos na letra A, uma pobre viúva morava com o seu único filho, o pequeno João, em uma cabana longe da cidade. O único bem que possuía era uma vaca que lhes dava leite todos os dias. Certo dia, a vaca parou de dar leite e eles não tinham o que comer. Eles, quem era eles? Quem não tinha que dar o que comer para a vaca? A viúva e o filho. Então, uma pobre viúva, ela morava com o seu único filho. E eles não tinham o que comer. Então, observe isso aqui, por exemplo, dentro de na hora do momento da avaliação, quando você vai identificar aqui pronome, né? Aqui, esse pronome, ele se refere a quem? A quais as pessoas? Então, você tem que ler o texto, entender o contexto, né? Para poder saber a quem ele está se referindo, certo? Então, você só vai saber quando você ler. Na letra B, quer vender a vaca? Pago 5 sementes de feijão por ela. Então, ela. Ele paga 5 sementes de feijão por quem? Quem é ela? A vaca. Então, esse ela refere-se à vaca. Ao chegar no céu, depois das nuvens, João encontrou um caminho que levava a um lindo e imenso castelo. Na porta estava a mulher mais alta que João tinha visto na vida. Ele se aproximou da mulher e pediu. Ele, quem é ele? Quem se aproximou da mulher? João. Ao chegar, contou para a mãe o que tinha acontecido. Ela ficou muito brava. Quem ficou brava?
a mãe. Então, observe aí, né, nessa atividade, que os pronomes, eles fazem que referência a uma pessoa. E aí eu preciso ler o texto, entender o contexto, para saber a quem ele está se referindo. Os pronomes destacados nos trechos a seguir também se referem a nomes anteriormente apresentados no texto. A que nome ele se refere? Então, observe que aqui a gente tem aquela regra, né, do lo, do pronome, né, do o, que aí acrescenta o L, quando se termina, o verbo ele termina com R, acrescenta-se o L. Então, ele deu um forte golpe no grosso tronco do pé de feijão e conseguiu derrubá-lo. Derrubar quem? O pé de feijão. Então, isso é para não repetir novamente a palavra, se repetir novamente, né? Para não se repetir a palavra pé de feijão, porque ó, ele deu um forte golpe no grosso tronco do pé de feijão e conseguiu derrubar o pé de feijão. Então, para não dizer isso, a gente utiliza o que? Os pronomes, para evitar essa repetição desnecessárias. Então, ele não conseguiu derrubá-lo. Quer vender a vaca? Pago 5 sementes de feijão por ela. Não posso. Minha mãe me pediu para vendê-la por 10 moedas de ouro, porque não temos mais o que comer. Para vendê-la, a quem ele se refere? Ele vai vender quem? A vaca. Uma pobre viúva morava com seu único filho, o pequeno João, em uma cabana longe da cidade. O único bem que possuía era uma vaca, que lhes dava leite todos os dias. Lhes. Então, observe que está no plural. Então, que lhes dava leite. A quem é que a vaca dava leite? Uma pobre viúva e seu único filho. Os dois. Por isso, o lhes aqui no plural. E lá se foi um menino muito triste, com o único bem que lhe restava. No caminho, encontrou um senhor que lhe disse: quer vender a vaca? Pago 5 sementes de feijão por ela. Então, li. A quem se refere esse li? Ao menino. Então, duas frases da atividade anterior foram modificadas. Complete-as fazendo as alterações necessárias no uso dos pronomes. Ele deu um forte golpe nas plantas e conseguiu derrubá-las. Então, nós vamos colocar, né? Como eu disse, quando o verbo ele termina com R, atira o R, passa o hífen, coloca o acento e acrescenta o L. Então, derrubá-las está se referindo a quem? As plantas, né? Quer vender os feijões? Não posso. Minha mãe me pediu para vendê-los, os feijões. Em uma situação mais formal de uso, como ficariam os pronomes destacados a seguir, o quarto está sempre bagunçado. As crianças desorganizam ele todo. Então, quando termina em M, tá vendo o verbo? Desorganizam ele, desorganizam-no. Então, quando o verbo termina em N, deixa eu fechar aqui esse aviso, está me atrapalhando. Então, desorganizam-no. Tá vendo como fica a expressão? Você acrescenta o N-O. Então, lá quando termina, nós vimos, né? Quando termina em R, né? Vender. Então, a gente tira o R, põe o hífen e coloca o los. Vendê-los. E coloca o acento no E. Se for fechado, o acento circunflexo. Se for aberto, o acento agudo. Então, derrubar-las. Vendê-los. Quando o verbo ele termina com N, no caso do plural, na terceira pessoa, nós temos aí desorganizam ele. Nós vamos tirar o N, nós vamos não tirar, né? Nós vamos acrescentar o hífen e colocar o no. Então, desorganizam-no. O trabalho é sempre árduo. Contudo, façam ele com amor. Façam-no. Então, façam ele. Façam hífen no. Então, essa é a forma formal de se falar, né? Lógico que no dia a dia, né, nós não nos preocupamos com
com essas, né? Essas, vamos dizer assim, com essa formalidade toda, mas é ao que a gramática pede. Nas próximas atividades aqui, eu vou fazer aqui com vocês agora, para poder explicar. Nós temos aí a acentuação gráfica. Então, é uma acentuação das palavras, que está de acordo com a sílaba tônica das palavras, lá das oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Nós temos aí Pará, Baú, Brasil, Jardim, Parabéns, Acarajé, Maracatu, Seringais, Ali, Urubus, Carnaval, Anil, Avós, Evitar, Abacaxi, Matriz, Também, Azuis, Coqueirais, Candomblé, Marajó, Atrás, Vocês, País e Porém. Então, de acordo com a posição sílaba da tônica, as palavras podem ser classificadas como a gente vem sempre dizendo. Então, elas podem ser oxítonas, quando é a última sílaba tônica da palavra, então contando lá do final para o início, né? Quando eu tenho aqui, por exemplo, ó, parabéns. Então, o bens é a última, né? Sílaba aqui tônica. Então, paroxítono é quando a sílaba tônica é a penúltima. Então, deixa eu ver se tem algum exemplo aqui, não estou vendo nenhum exemplo. Proparoxítona, quando a sílaba tônica é a última, a antepenúltima, então é a terceira de trás para frente. Então, isso precisa ficar muito claro, né? Vai estar na nossa avaliação da semana que vem, vocês precisam estarem atentos. Classifique as palavras quanto à posição da sílaba tônica, elas são oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas. Então, todas essas palavras aqui são o quê? Oxítonas, certo? Todas elas deste quadro têm o quê? A última sílaba tônica. Organize a tabela das palavras do quadro. Palavras oxítonas acentuadas. Quais foram as que receberam acento tirando lá do quadro? Pará, Acarajé, Marajó, Candomblé, Também, Avós, Vocês, Parabéns, Baú, País, Porém e Atrás. Palavras oxítonas não acentuadas. Aí nós temos Carnaval, Matiz, Maracatu, Anil. Deixa eu só verificar aqui. Anil, Brasil, Seringais, Azuis, Jardim, Ali, Evitar, Coqueirais, Urubus e Abacaxi. Então, observe que aqui, ó, essas oxítonas, elas recebem um acento, enquanto essas não têm acento. E o acento vai ser aonde? Na última sílaba, porque é a sílaba tônica. Então, aí nós temos o que? Uma regra, né? Como nós vimos lá. Quais são as oxítonas que recebem acento? As terminadas em A, em E, em O, em ou ens, né? As terminadas em U, as terminadas em I, certo? E aí, essas são as oxítonas que recebem acento. O texto a seguir fala do contos e lendas, leia e preste atenção na sílaba tônica das palavras sublinhadas. Então, aqui eu vou ler só as palavras sublinhadas. Nós temos mitológicos, personagens, imaginação, geral, características, físicas, mulher, lobisomem, homem, também, unicórnios, belíssimos, saci pererê e cachimbo. Palavras oxítonas daquelas lá. Imaginação, geral, mulher, também e saci pererê. Palavras paroxítonas. Personagem, lobisomem, homem, unicórnios e cachimbo. Palavras proparoxítonas, mitológicos, fantásticos, características físicas e belíssimos. Então, observe que essas palavras, elas são oxítonas, são palavras com a última sílaba tônica. Essas são as paroxítonas, palavras com a penúltima sílaba tônica, personagem. E proparoxítonas com a penúltima, a antepenúltima, mitológicos. O ló aqui, né, recebem acento. O poema que você vai ler a seguir chama-se Moleque
proparoxítono. Retiramos algumas palavras dele e as colocamos no quadro abaixo. Então, aí tem, né, o poema, relâmpago, lúcido, rápido, lógico, mágica, dúvida, prático, antepenúltimo, hélice, proparoxítono. Então, aí vocês vão, né, completar o poema. Observe, lá vai ele, muito rápido, quase sempre um relâmpago, lógico, muito lúcido, sua mente gira, como uma hélice. Ele é muito prático e sua vida é mágica. Esse menino quase sempre da fila, o antepenúltimo, é sem dúvida o tal do moleque proparoxítono. Marciano Vasco, duas dezenas de meninos num poema, São Paulo, Paulos, 2003. Observe que todas as palavras que preenchem o poema são palavras proparoxítonas, que é a antepenúltima sílaba tônica, por isso chamado, né, moleque proparoxítono. Então, todas as características aqui utilizadas para ele são palavras proparoxítonas. Aí nós temos, a última estrofe informa que o menino é quase sempre antepenúltimo da fila. Por que essa informação reforça a ideia de que o moleque é proparoxítono? Porque nas palavras proparoxítono, a sílaba tônica é sempre a antepenúltima. Então, leia em voz alta as palavras que usaram para completar o poema e responda. Elas são oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas? São todas proparoxítonas. Na opinião de vocês, por que o autor deu esse título ao poema? É porque ele usou somente as palavras proparoxítonas para caracterizar o menino. Comparem as palavras usadas para completar o poema com as trabalhadas na atividade. O que vocês observaram em relação à acentuação gráfica dessas palavras? Então, todas as palavras proparoxítonas recebem um acento gráfico, agudo ou circunflexo, e somente algumas paroxítonas e oxítonas são acentuadas. Então, as oxítonas, nós vimos lá, né, no início, as regras, as terminadas em A, As, O, Os, U, Us, I, Is, elas recebem acento. Uns, ens. Então, essas oxítonas, que é a última sílaba tônica, que recebe acento. Outras não recebem, por exemplo, no caso de carnaval, terminam com L, não recebe acento. As paroxítonas também têm uma regra da finalização das que recebem o acento. Enquanto as proparoxítonas, todas recebem um acento em cima da antepenúltima sílaba. Então, se você olhar aqui, né, todas as palavras utilizadas, 2 minutinhos aqui rapidinho. Faz favor aqui, Fran. O computador vai descarregar, que eu esqueci de pôr o carregador. Então, rapidinho aqui, que é porque o computador vai descarregar e eu esqueci de pôr o carregador. Põe lá na tomada, fazendo favor. Põe lá na tomada rápido. Então, desculpa aí. Então, observe aqui, relâmpago. Então, lã, né? Relâmpago. Dúvida, do. Lúcido. Prático, pra. Rápido, no rá. Antepenúltimo, no nu. Lógico, no ló. Hélice, no é. Mágica, no má. Proparoxítono, no si. Então, observe que todas essas aqui, elas são proparoxítonas, que é a antepenúltima, a terceira sílaba, né, contando de trás para frente, que recebe o acento. Então, todas as proparoxítonas, elas serão que acentuadas, elas recebem um acento, certo? Então, façam essas atividades. Em seguida, vocês vão fazer aqui sobre os advérbios, né, que como eu expliquei na aula passada, que qual é a função do advérbio? Ele está próximo do verbo e ele vai indicar o que é uma circunstância ao verbo. Então, fulano estava alegre. Então, estava é o verbo estar, é o estado dele. Aí a gente coloca lá, estava muito alegre. Então, muito é um advérbio de intensidade, mudou o sentido do verbo. Então, como a gente estudou, né, lá na aula passada sobre os advérbios que indicam circunstâncias. Então, essa atividade
ela vai clarear mais a mente de vocês e vocês compreenderão mais um pouco sobre esse assunto, certo? Então, façam as atividades que seguem. Qualquer dúvida, posta no grupo, né, que eu vou retirar a dúvida de vocês, nós vamos discutindo direitinho. Abraço para todos e qualquer dúvida é só chamar.